Bom, crianças, é assim. O curso ainda não começou, estou deixando vocês acordar, mas a gente não faz um curso sem antes colocar uma palavra. E nós estamos com uma série de palavras agora, até o final do ano, que a gente fala o seguinte: líder ou liderança? Qual o seu nome? Bom dia. Valdir, você acha que as pessoas têm que ser líderes ou elas têm que ter liderança? Tem que ter liderança. Tem que ter liderança. Qual o seu nome? O seu? É Sara. Sara. O que é que você acha, Sara? As pessoas têm que ser líder ou têm que ter liderança? Tem que ter liderança. Tem que ter liderança, né? Qual o seu nome? João. E você, João, o que é que acha? As pessoas têm que ser líder ou têm que ter liderança? Tem que ter liderança. Qual é a diferença de um líder para uma liderança? O líder é apenas um cargo. O homem dá, o homem tira. Tá ok? A liderança, não. Ela não é um cargo. A liderança é uma perpetuação. Quando você é líder de verdade, quando você é apenas um líder, então você tem o poder de empoderamento. O que é o poder de empoderamento? É aquilo que o homem dá, o homem tira. Vou dar um exemplo. A Dilma, né? A Dilma, ela nunca foi, ela não tinha liderança, era líder. Olha o caso, tiraram ela e colocaram uma pessoa tão boa ou tão ruim quanto ela. O homem colocou, o homem tirou. Mas tem pessoas que mesmo quando você tira, ele ainda continua liderando. Vou dar um exemplo, Nelson Mandela. Chegue na África do Sul e vai falar do Nelson Mandela, para você ver o que acontece. Ele tem 99% de aceitação dentro da África do Sul. O Nelson Mandela, ele tem um poder muito grande de aceitação. Entendeu? Então esse homem, olha Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca foi líder, Jesus Cristo tem liderança. Jesus Cristo morreu, mas deixou no mundo o legado dele. Olha quantas pessoas seguem os exemplos de Jesus Cristo. Então, crianças, para você ser líder, você não precisa fazer curso de teologia, você não precisa nada disso. Eu digo, para ser líder, você não precisa nem ser humano. Você simplesmente pega um procedimento de uma empresa, você coloca um chicote na mão e você manda bala. Só lembre de uma coisa, que quando você sair desse cargo, as pessoas vão ter duas coisas: ou vai te amar demais ou vai te odiar. Agora, ter liderança, como vocês falaram, é diferente. Precisa-se de exemplos, precisa-se de comportamento humano. E nessa palavra de hoje, que são a série de várias palavras, vocês podem entrar no YouTube da escola, que já teve a primeira, teve a segunda, essa é a terceira. Na de hoje nós colocamos o seguinte: segurança para a equipe. Olha uma pessoa que ela expressa a liderança, uma mãe. Nenhuma mãe é líder, toda mãe tem liderança. Mesmo ela com péssimos exemplos, mas existe um laço afetivo entre o filho, entre o criador e a criatura, mãe e filho, que faz com que ela às vezes passe por cima até dos erros dela, né? E passa a acompanhar, passa até a cuidar dela quando chega a uma certa idade, porque isso existe laços afetivos. Mas não é desse tipo de liderança que nós estamos falando. Nós estamos falando da liderança de chefiar, de você não conhecer a pessoa e com os exemplos dele, com a forma com que ele trabalha com você, mesmo você saindo daquela empresa, você ligar para ele e falar assim: olha, fulano, poxa, eu saí daí, mas continuo com saudade de você, você é um cara muito legal. Isso é o verdadeiro líder, tá? E a gente, nessa parte, segurança para a equipe, a gente tem que entender a palavra segurança. Dentro de um contexto, nós não estamos falando de segurança patrimonial, nem estamos falando de segurança privada, tá? E nem de segurança de população, nós estamos falando de segurança de bem-estar, nós estamos falando aqui de liderança. Primeira coisa, medo. Ninguém consegue colocar respeito através do chicote. Eu, Marcos, errei muito na minha vida por pensar desse jeito. Eu sempre digo nos meus vídeos, eu fui uma pessoa, graças a Deus, muito abençoada por Deus. Eu me formei muito cedo, entrei no sistema Petrobras muito cedo, e quando na época que eu entrei dentro do sistema Petrobras, existia no Brasil uma estigma que chefe tinha que colocar respeito, né? Mas a gente confundia o respeito com o medo. Dê uma olhada nas pessoas do tempo antigo, mas naquela época não existia uma lei tão atuante quanto existe hoje, a lei do dano moral. Hoje você entra na internet, você sabe exatamente os direitos que tem.
Então, tratar uma pessoa hoje por medo, colocar pressão, colocar medo, vou te mandar embora, vou te demitir, vou te dar suspensão, colocar esse chicote na mão, cria na pessoa um medo. E esse medo pode gerar o quê? Um dano moral. Esse medo pode criar até problemas psicológicos. Então, quem realmente está se preparando para a liderança, querendo ser um líder de verdade, ele não trabalha com esse fator medo. Esse fator hoje é um fator doentio, é um fator ilegal e é um fator imoral. As empresas, as grandes empresas não aceitam mais ninguém que trabalha dessa forma. Se você for trabalhar em algum lugar e o chefe que está lá, ele está querendo que você respeite ele pelo fator medo, ele pode ter certeza que ele vai ter um problema sério com a justiça, porque você hoje sabe o direito que tem. Então, ok? O segundo é a questão coragem. Veja bem, crianças, não confunda coragem com loucura. Tem pessoas que é louca, ela não é corajosa, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: qual é a definição da palavra coragem? Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Pessoas corajosas que fazem bobagem, saia de perto dela porque ela vai matar você, ela é louca. Essa história do cara tá com a calibre 12 na mão, a arma na mão, e eu ir para cima dele com o meu peito, porque eu sou corajoso, isso é coisa de gente doida. Na hora que ele estiver no caixão, eu vou olhar para ele e falar assim: você está exatamente onde deveria estar, morto, porque você é louco. A gente tem que ter um certo receio. O motivo de eu ter coragem não quer dizer que eu não tenho que ter medo. São duas coisas diferentes. O corajoso também, porque o medo, ele é um farol vermelho que se acende em você para dizer: olha, algo está saindo da linha, algo vai dar errado. É até um fator instintivo, imperceptível. Aí a gente vem a questão da mentira. Isso foi uma coisa que eu fiz durante muitos anos, só depois de passar por vários cursos de gestão, que os psicólogos, que o pessoal colocou na cabeça da gente, de falar: não queira ganhar liderança com mentira. Assim, olha, faça o que eu estou te mandando, que eu vou falar com o dono da empresa para te dar um aumento. Pare com isso. Você sabe que você não tem moral, você não tem autonomia, você não tem cacife para falar com o dono da empresa para te dar um aumento. Chegue para o funcionário e coloque o contrato de trabalho em cima da mesa. Ô fulano, você foi contratado aqui para fazer isso. Então é isso que você tem que fazer. Eu não tenho que te prometer nada para que você faça isso. Olha o seu contrato de trabalho. Então no seu contrato de trabalho diz que a sua profissão tem que fazer isso. E eu te pago um salário para você fazer isso. E ele tem que obedecer. Então essa história de contratar a faxineira e ter que pedir, ter que dar bom dia e pedir por favor para ela limpar, isso está errado. O bom dia e o por favor não faz parte do contrato de trabalho. Com bom dia ou sem o por favor, ela tem que limpar. Acabou. Agora, ela foi contratada para ser faxineira, ela não foi contratada para servir cafezinho. Aí na hora, quem serve cafezinho é copeira, não é faxineira. Então na hora de você pedir para a faxineira servir um cafezinho, aí você fala assim: fulano, por gentileza, por favor, você poderia me servir um café? Porque não é obrigação sua, é uma gentileza, é um favor. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então entenda o que está dentro do seu contrato de trabalho e não espere o por favor nem por gentileza, é obrigação. O cara, se ele vai mandar pedir deitado, se ele vai pedir rindo, se ele vai pedir com a cara fechada, você tem que fazer e pronto, acabou a conversa. Aqui não existe emoção para essa relação prestador, contratante e contratado. Agora, quando algo vai sair do seu escopo de trabalho, daquilo que você precisa fazer, aí é uma gentileza, aí a palavra por favor, muito obrigado, por gentileza, você pode me ajudar, aí ela faz parte. Agora, o que não pode existir é a mentira. Não, ô fulano, eu sei que você não pode servir cafezinho, mas sirva cafezinho para mim aqui, que eu vou falar com o fulano para te promover. Não, porque isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir dar a promoção a ela, vai perder a descrença do profissional e aí vai começar a acontecer, sabe o quê? Um problema de relacionamento. Você mentiu para mim, você vai perder até o respeito dessa pessoa. Aí nós partimos aqui para a questão da prudência. Ser prudente não é ser medroso, é outra coisa que as pessoas confundem. Prudência e coragem. Coragem,
O corajoso, ele também não é, ele não pode, para ser corajoso, você tem que ter medo. Para ser corajoso, você tem que ter medo. Agora, não veja a prudência como medo. Tem pessoas que ela trata a prudência com medo. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim. E ela falou assim para mim, assim, Marcos, eu hoje para casar, eu tenho que conhecer bem a pessoa. Eu não quero colocar qualquer um dentro da minha casa, eu tenho filhas, eu não quero qualquer pessoa do meu lado. Porque eu tive um casamento que não foi legal, eu sofri muito na mão do meu ex-marido, então eu quero conhecer bem a pessoa. Aí, isso é uma pessoa prudente. Não é? Houve agora há pouco tempo atrás uma confusão no Rio de Janeiro, porque uma pessoa ligada à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse que 90% da violência sexual que acontece dentro de casa, culpada é as mães, que coloca qualquer um dentro de casa sem saber quem é. E todo mundo foi para cima do camarada lá, ele teve até que se desculpar, não é? Publicamente, porque todo mundo está culpando as mães pelo que acontece, não sei o quê. Mas se você analisar direitinho, como que você leva uma pessoa que você não conhece, que se conheceu lá no baile, na noitada, e só porque tem um mesinho conversando no Facebook, você já empurra essa pessoa dentro da sua casa, com criança menor dentro de casa, até mesmo com vocês. Depois o cara começa a ir fazer o que não deve, aí você está falando assim que você não teve sorte no amor. Não, você não é prudente. Um líder de verdade, ele tem que ter prudência. Ele tem que ter prudência na contratação. Hoje o RH está muito preocupado em dar o tiro certo. É oneroso, né? É caro contratar e é caro mandar embora. Então prudência não é medo. Você que está aí namorando, você que está aí se preparando para casar, está procurando um marido, tome cuidado com os romances de internet, né? Esses dias atrás eu vi aí uma reportagem da Polícia Federal chamando a atenção do golpe do amor. Alguém já ouviu falar do golpe do amor? Já ouviu falar, né? A quantidade de mulheres que estão sendo roubadas pela internet. Esses homens pegam um homem bonito aqui no nosso curso, não, meu filho? Leônio. Mário, né? Você também é um homem bonito, meu filho. Olha que dois homens bonitos aí, bota essa cara bonita na internet aí, a mulherada se desvaira, né? Aí daí a pouco só vinha dinheiro, só vinha dinheiro, só vinha dinheiro. Por quê? Golpe do amor. Então, liderança, ela parte de um princípio de prudência. Todo líder e todo liderado, ele tem que ser prudente. O que eu falo, o que eu prometo, o que eu converso, como tem que ser. Isso é uma coisa extremamente saudável e gera uma relação contratante e contratado muito boa. Nunca trate uma pessoa prudente como covarde. Ah, mulher, vamos no baile, vamos lá, deixa de ser medrosa. Olha o que ela fala. Não, não sou medrosa, eu sou prudente. Eu não tenho carro, vou sair lá 4 horas da manhã, para ir para um ponto de ônibus, me submetendo a ser violentada, eu vou ficar dentro de um bar, onde está passando aí os matadores dando tiro dentro desse bar. Não, tome cuidado. Agora, também você não pode viver com medo o tempo todo. Então, olha a Constituição como é. Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência do medo. A prudência, ela não é um medo. Ela é apenas fatores de risco analisado que gera prudência. Então não confunda prudência com medo. A prudência, eu gerencio o risco. Você veio para cá de que hoje aqui para a escola, minha filha? Eu vim de carro. De carro. Seu carro tá com a revisão feita? O freio está funcionando? Não é? Os bancos estão tudo de acordo com o que a lei determina? Com certeza está. Então, quando você fala, não vou levar a filha você de carro porque o papai está com o documento atrasado, é medroso? Não, ele está sendo prudente, ele sabe que existe uma lei, que sabe que se pegar ele com o carro com o documento atrasado, o negócio vai ficar muito mais complicado para ele. Ele está gerenciando o quê? O risco. Conseguiu entender? Quando a cancela do trem fecha ali e o trem está lá na estação ainda e começa aquele negócio, pi, a gente fica ali 10 minutos parado, é que ele está sendo medroso? Não, ele está sendo prudente. E se quando o trem estiver muito perto, não der tempo de fechar, cancela, o trem matar alguém. Então a prudência, ela parte de um princípio de gerenciamento do risco. O medo parte de um princípio de preservação, tá bom? E a gente parte por um tópico chamado respeito. Todo líder e todo liderado, toda pessoa que quer perpetuar como liderança, ela parte do princípio de respeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, só quero que ele diga que sim, que não precisa contar com você. Alguém aqui já foi destratado no seu local de trabalho? Ninguém nunca sofreu nenhum tipo de problema com algum tipo de chefe? Nunca? Parabéns! É a primeira turma que eu vejo isso, porque todas que eu pergunto,
direto ou indiretamente elas tiveram algum problema. Mas a pergunta é, dentro da casa de vocês, está tudo bem? Vocês não brigam com o marido, não brigam com os filhos, não brigam com ninguém? É um grande erro também, é o que eu acabei de falar ainda agora com relação à questão da religião. Essas pessoas que ficam aí se achando, fazendo o papel de Deus e elas não têm comportamento, eu não quero nem estar perto dela, porque ela não consegue converter nem ela, imagina os outros. Então, gente, liderança também começa em casa. Inclusive, eu começo a dizer o seguinte: a faculdade, o estudo, ele não forma líderes. O estudo, ele só ajusta a visão. Liderança é um estado de princípio. Você começa a ser líder dentro de casa. Uma mãe que não tem liderança sobre filhos, uma mãe que não tem liderança sobre marido sobre família, essas pessoas não vão ser líderes nem da casa dela, imagina dos outros. Entendeu? Me desculpe, eu sei que esse vídeo muita gente vai ver, não concorda, e eu estou um pouco preocupado se ele concorda ou não. Depois que você chega a 50 anos como eu, criado sem pai, tendo que fazer tudo o que eu fiz na minha vida, você vê que eu só consegui chegar aqui vivo porque eu tive que entender que o outro que manda. Conseguiu entender? Quem não vê no outro poder de mando, ele vai se matar. Quando a polícia mandar você parar, não pare não para você ver o que vai acontecer com você. Quando você chegar diante da autoridade do juiz, não cale sua boquinha não fique quieto não, para você ver onde você vai parar. Isso é princípio de liderança, é você reconhecer no outro com o outro que manda. E é por isso que está essa loucura. As pessoas estão institucionalizando a falta do respeito como princípio de sociedade. Onde é que está escrito na sociedade que eu tenho que faltar com respeito? Uma mulher tem que respeitar o marido, sim. Isso não é modernismo. Tem que respeitar, cala a boca, calou, acabou. O marido tem que respeitar a sua esposa assim, fique quieto. E as pessoas agora com essa história do pós-moderno, do modernismo, eu não respeito homem, eu não respeito mulher, então vai ver como? Se a sociedade perdeu o princípio do respeito, eu que não quero viver numa sociedade que... Qual é o seu nome, filho? Maria. Já pensou, Maria? Você passar na rua e um passar a mão na sua bunda, minha filha? Aí, como é que pode? Pode uma coisa dessa? Já pensou você casar com um homem que te bate? Já pensou? Já pensou você, meu filho, casar com uma mulher que agride você com um porrete? Se a gente passar a pensar dessa forma, com o motivo de Facebook, né? Liberalidade. Ontem eu vi uma moça publicar uma foto no Facebook com uma mulher com um seio de fora e ela falou, não amamentando, o seio de fora. A moça estava andando na rua com o seio de fora e a polícia prendeu ela. E os comentários, você vê o comentário. O que é que tem a ver uma pessoa andar com o seio de fora? Peraí, gente. Se nós começarmos a entender que o corpo vai ficar desnudo na rua, já pensou quando você andar na rua como que vai ser? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A liderança, ela parte de um princípio também de respeito. Se você não respeitar o ambiente que você está inserido, não vai existir princípio de liderança. Tá ok? É que nem agora, nós vamos começar um curso. Eu tenho que, de uma forma como professor, ser respeitado, mas você concorda que eu tenho que respeitar vocês? Senão não vai existir o quê? Não vai existir o trabalho, o resultado, o foco aqui qual que é? No final do dia, a gente tem um curso concluído e todo mundo satisfeito, né? A escola remunerada por isso e vocês remunerados por quê? Tendo o objetivo que é o diploma, o certificado. Tá ok? Então a palavra de hoje, pessoal, ela vai ser o seguinte: líder ou liderança, parte 3, segurança para a equipe. Leve isso para casa. Esses vídeos estão lá no YouTube da escola. O YouTube da escola é o mesmo, o nome da escola é Mestre Treinamentos. E a gente, eu e mais uns amigos nossos, estamos nessa sequência de vídeos falando sobre liderança, porque já começa agora que a eleição está vindo aí. Os nossos governantes perderam não só a moral, como também perderam a liderança. Pode ver que cada presidente que sai, a gente não quer mais nem ouvir falar o nome dele, entendeu? E isso é uma coisa muito ruim. O bom é que nossos presidentes saíssem e a gente sentisse saudade e desejo que eles voltassem de novo, mas isso tem acontecido muito pouco, tá ok? Então, vamos estudar agora, né?